Alô, alô, minha gente, estamos aqui em mais um episódio do Pod Abessa, dessa vez com uma amiga querida, uma profissional de excelência médica, minha amiga que é a pessoa que me atende nas horas das minhas agonias hipocondríacas, doutora Tamires Nadaf. Muito obrigado por estar aqui, muito bem-vindo ao Pod Abessa. Que honra tê-la aqui, minha doutora. Olá, pessoal. Boa tarde. É com muita alegria que eu aceito o convite aqui do meu amigo, advogado, que a gente se socorre aí nas horas vagas, né? E é com muita felicidade que eu tô aqui hoje para conversar com vocês. Tamires, Vamos chamar lá. de Tamires, não vou chamar de Claro. doutora porque, né? Tamires, primeira pergunta que eu faço aqui para todo mundo que vem aqui é muito filosófica. Quem é a Tamires? Então vamos lá. Pergunta difícil e fácil ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo aqui eu faço às vezes de um terapeuta. Quem é a Tamires? Bem, eu, antes de tudo, sou filha, sou minha vida pessoal, né? Que eu gosto muito também aí de compartilhar. E médica, agora focando muito nessa parte de cardiologia do esporte, que é o que eu gosto. Então, essa sou eu, uma pessoa alegre, sou espontânea, falo às vezes até um pouco demais. Mas é isso, sou assim. Fala nada. Da onde é que veio essa vontade de ser médica? Conta aí um pouquinho. Acredito que mais pela minha influência familiar mesmo, meu avô, que todo mundo sabe, assim, que é bem próximo a mim, que eu fui criada pelos meus avós, basicamente, então eu tive muito esse contato, meu avô, meu pai, tenho tios que são médicos, minha irmã também, então acho que veio de toda uma influência familiar mesmo. Quando tu estava lá na faculdade, tu pensava em ser o quê? Mesmo sendo médica, assim, tu já sabia o que tu queria ser? Especialidade, digamos assim? Muitas coisas, assim, passaram. Eu comecei... Diz que todo mundo ama oftalmo, né? E meu avô era oftalmo. Meu avô era oftalmo e... Não, oftalmo nunca foi uma opção, mas GO, ginecologia obstetrícia. Vixe, Maria, o que a gente tem de processo ético de GO, Deus o livre. Foi uma opção e durante a minha faculdade inteira eu foquei muito em cirurgia geral, porque eu queria ser cirurgiã. Aí eu entrei na Liga de Cirurgia Geral, até ficar 6 a 8 horas em pé numa cirurgia. Eu falei, realmente, isso não é pra mim, vamos mudar o foco. Só um detalhe aqui, gente. Recentemente eu operei a vesícula e quem me encorajou a operar essa vesícula foi essa moça. Essa moça aqui, ela não tem nenhum problema com cirurgia. Residentes, estão precisando de cobaia? Chamem essa moça que ela adora ser operada. Tora o pau que eu topo tudo, eu gosto. Tu começou sendo patologista, né? Tu comentou aqui por alto. E ser patologista carrega uma carga muito complexa, né? Porque, pelo que eu sei, assim, um pouco que eu sei, vocês dão resultado de biópsia, por exemplo, coisas e tal. Como é que é essa carga emocional de ser patologista? Sei lá, você pegar a biópsia de uma criança e ter que dar um laudo positivo para uma neoplasia, por exemplo. Como é que é isso? Então, foi assim. Quando eu pensei, né, pensando nas especialidades, a patologia foi uma das minhas primeiras opções. Veio ginecologia, ortopedia, pensei, mas logo naquela parte cirúrgica eu já mudei de ideia. Então, patologia foi uma das minhas grandes opções. Eu acompanhava uma patologista aqui em Manaus. Foi quando eu decidi, não, é isso que eu quero. Fiz residência de patologia, fiz na USP de Ribeirão, fiz um fellow em dermatopatologia e músculo esquelético. E eu era muito focada nisso. E o peso da patologia, o que eu gosto muito da área da patologia, que eu vejo que é o que todo mundo fica assim, até mais... É novo, né? A parte da necrópsia, que é o que eu gosto muito. Eu trabalho com isso em Ribeirão, aqui em Manaus também. Então, e quando você está por trás dos bastidores, né? O patologista é um médico por trás, não é ele que vai conversar com o paciente. Então, ou a gente vai encontrar um paciente morto, né? Que é na necrópsia, ou a gente vai estar por trás ali, dando um laudo e conversando com outro médico, porque quem vai passar o diagnóstico, quem vai dar a notícia não somos nós. É o cirurgião, é o que operou a vesícula, tirou a vesícula, etc. Então, assim, é um peso muito grande, porque a gente tem que traduzir em palavras tudo que a gente está vendo para deixar claro para outro médico passar a informação para o paciente. Que é uma informação difícil. Às vezes são coisas inflamatórias, mas a maioria dos casos são casos oncológicos. Que ali a gente não divide. Pode errar, né? A margem é muito pequena para o erro. Exato. Eu acho que eu estava lendo algo sobre a pessoa... Ah, tá, lembrei. Instagram, não sei se é mito ou não.
fizeram a biópsia ou não fizeram exame de imagem, e aí foram fazer a cirurgia. Na hora que fizeram a cirurgia para retirada do possível tumor e depois ia fazer a químio, a químio, no caso, não a rádio, viram que não se tratava de um tumor, e sim de um parasita. Ah, acontece. Né? Eu já peguei isso na residência, isso foi um caso legal, a gente até publicou. Era uma imagem no pulmão, que era como se fosse uma caverna, uma bola bem redondinha. Isso é característico de fungo, pensando em tuberculose, paracoco e etc. Quando retirou a peça, que a gente foi olhar no microscópio, fazer congelação, histológico, tudo, era câncer. Caramba. Então, assim, e muda, né? Porque você tratar uma infecção é muito mais fácil, você tratar um bicho, vamos falar assim, é muito mais fácil do que dar um diagnóstico de câncer. Ambos podem matar pela gravidade, etc. Mas você tá ali... É uma responsabilidade muito grande, porque você vai mudar a vida do paciente. E a mesma coisa... E pode submeter ou não a um tratamento invasivo, né? Exato. E pesado. Eu digo até H. pylori. Porque quando você faz endoscopia, na endoscopia você faz algumas colorações para sugerir ou não H. pylori. Mas quem vai bater o martelo é o patologista na hora que faz a biópsia. E você gera um estereótipo para o paciente. Ah, eu tenho H. pylori. Não sei, aquele paciente eu tenho gastrite, eu tenho H. pylori. Então você gera isso. Você dá um diagnóstico de gastrite, tudo que doer, ele vai falar é da gastrite dele. Então, até em coisas não oncológicas, tem que ter um cuidado, porque ele vai levar aquilo. Sim. E aquilo vai limitar ele ou não, de alguma forma, né? Exatamente. Mas agora vamos falar do que eu gosto. Vamos. Coração! Coração! Para quem não sabe, gente, a Tamires é, para mim e para muitas pessoas, uma referência quando a gente fala no estudo da cardiologia e voltada para o esporte. É uma amante desse segmento da cardiologia, uma estudiosa, e a pessoa que me salva das minhas crises de ansiedade, principalmente em véspera de maratona. E aí a gente já virou madrugada, assim, conversando para, meu Deus, eu não vou infartar nessa maratona, não. E aí eu acho que isso é um assunto que está muito em voga, porque cada vez mais se cresce grupos de corrida, graças a Deus. Cada vez mais nós temos gente se adaptando à academia, de alguma forma, e isso é saúde. Então, eu acho que ninguém, quando fala em check-up para fazer uma pré-avaliação para atividade física, ninguém despreza o coração. Ou pelo menos não deveria desprezar o coração, né? A primeira coisa é fazer um eletro para ver se está tudo bem. Exato. E aí o que eu quero saber de ti é quais são esses exames, quais são os exames mais simples que a gente tem que começar a fazer, tem que começar a olhar para fazer uma caminhada, ou seja, para correr uma maratona. Qual é a preocupação que a gente que é amador, que está querendo sair do sedentarismo, tem que ter em relação a esses exames? Então, assim, primeiramente passar numa consulta até para estratificar o risco cardiovascular, né? A gente tem que ver a questão familiar, se o paciente já teve algum sintoma ou não, se ele faz atividade física, o que ele sente, ou se é a primeira vez que ele vai ter acesso a isso. E então, pensando no exame básico, no paciente ígido, sem histórico familiar de morte... ígido? Um paciente saudável, Entendi. Sem queixa de dor no peito, não tem histórico familiar de morte súbita, nunca desmaiou ou algo assim. Então, um paciente saudável. A gente vai pensar em um eletro, raio-x de tórax e um teste ergométrico. Não estou falando da ergospirometria, que é o melhor, ideal, que foi aquele que você fez, que a gente vê zona de treino, etc. Eu não fiz só isso, não. Ele fez vários. Muitos. Então, pensando assim, num basicão, seria esse, assim, olhar um eletro, paciente jovem, vamos falar menos de 30 anos, vamos pensar no eletro, teste ergométrico e raio-x de tórax. Hoje, para... Óbvio, desculpa, também te interrompendo, exames laboratoriais, que isso Sim. A gente já vem fazendo de praxe, né? Vamos falar assim. Hoje, eu acho que para o cardiologista, me corrija se eu estiver errado, a maior preocupação para esse cara abaixo de 35 anos aí é alguma coisa congênita, né? Eu acho que o risco de doenças que envolvam colesterol ou gordura no sangue, as escleroses aí, elas são, eu acho que elas acabam sendo uma preocupação acima dos 35, dos 40. Eu estou certo nisso daí? Certo, porque isso daí é adquirido, né? Você vem vivendo a vida usando anabolizante, tomando
bebendo excessivamente, comendo, então você vai formando ali placas de colesterol. Então, isso é uma doença mais para idades mais velhas, mais avançadas. Então, pensando no paciente mais jovem, a gente vai pensar em histórico familiar, cardiopatias, aquelas hipertróficas, que são as congênitas, que é onde a gente vai começar a investigar a morte súbita. Que por isso que a gente vê jogador de futebol passando mal, desmaiando, e tudo a gente tem que focar para prevenção de morte súbita. Porque prevenir infarto, AVC em pacientes com comorbidades, hipertensos, diabéticos, a gente consegue ir lá de trás já vendo alterações nos exames, vendo o estilo de vida. Mas aquele paciente atleta que não sente nada, ele é o que a gente tem que se preocupar, porque é isso, quando acontece alguma coisa, teve uma corrida recente agora, que teve um que teve uma morte súbita. Acho que foi na de Florianópolis. Teve em Porto Alegre uma morte súbita. Foi esse. Na meia maratona. Isso, e é isso que a gente tem que ver. Quando você lê o regulamento das meias maratonas ou maratonas, eles não obrigam, eles sugerem. Sugiro fazer teste ergométrico, sugiro passar com avaliação com cardiologista. Uma pré-avaliaçãozinha. Né? Então, assim, querendo ou não, são atividades de grande impacto, que já deveria, com o aumento desses casos de morte súbita em campo, em corrida, ser algo mais, como é que se diz, assim, não é lei, né? Mas ser algo que seja mais obrigatório, rigoroso isso. Essas questões da morte súbita acabam sempre repercutindo pelo fato, é súbito, né? E aí todo mundo meio que gera uma comoção maior, porque sempre está envolvendo normalmente pessoas mais novas e tudo. E a gente teve agora recente, a gente teve lá no início dos anos 2000 o caso do jogador Serginho, que era de São Caetano, que morreu no Morumbi. Não lembro a causa aqui, sei que foi uma morte súbita. Teve agora uns 2 anos ou 3 atrás um jogador também no Morumbi. Eu acho que o problema está no Morumbi. Não jogue no Morumbi. Não jogue no Morumbi. E a gente teve agora, muito recente, o problema da miocardite do Paulo Henrique Ganso, jogador de futebol. Ficou até afastado. Eu não sei se ele fez algum procedimento cirúrgico invasivo ou se foi só um tratamento ambulatorial. Mas essa questão da miocardite, a gente sempre ouvindo e tal, a gente vê que ela é um perigo, sim. E aí, pra gente que é atleta amador, por exemplo, quando é que... Ou pra gente que somente faz uma caminhada, somente faz uma academia um pouco mais dedicado, quando é que a gente tem que se preocupar, por exemplo, com essas síndromes virais que podem... Ou até mesmo algo bacteriano que pode desencadear uma miocardite, uma periodontite, alguma coisa. Periodontite não. Periocardite. Alguma coisa nesse sentido. A gente vai desconfiar quando o paciente tiver a clínica, dor. Então, porque vai simular uma dor no peito de doença isquêmica, né? Então, a gente vai começar a investigar se teve alguma infecção de via aérea recente, manipulou alguma coisa, fez algum procedimento. A gente vai pensar nisso, que é diferente do caso das mortes súbitas em campo. Não foram as mesmas causas. Esse rapaz agora que morreu, Juan assim, o Juandes. Ele foi fibrilação, né? Não foi nem algo voltado ali para o entupimento de veia, para um infarto. Pois é, a morte súbita é essa. A gente chama até de morte súbita abortada e tem dispositivos cardíacos que a gente coloca para você prevenir essas mortes súbitas. Ainda teve a questão daquele na Copa, né? Foi na Copa? Não, acho que foi na... Hoje ele joga com desfibrilador. Não, foi na Eurocopa. Eurocopa. Porque a FIFA, ela tem um regulamento, acho que eu até já te contei isso. A FIFA tem um regulamento que qualquer jogador que caia em campo, se ele não tiver tido contusão cerebral, tipo cabeça, se ele não bateu a cabeça e ele caiu em campo, ele tem que, independente de qualquer coisa, você já tem que começar uma reanimação e colocar o DEA. Por isso tem que ter um DEA em campo. O que é um DEA? DEA é um desfibrilador, aquele Sim. portátilzinho. Então, você tem que desfibrilar o paciente. Essa é a regra, porque até então, até que prove o contrário, ele é uma morte súbita. Então, a gente chama esse jogador da Eurocopa que sobreviveu, ele teve uma morte súbita abortada. Por isso que ele usa agora um desfibrilador. Porque se ele tiver algum evento, o próprio desfibrilador vai lá e faz. E nesses outros casos, eles não foram tratados como morte súbita. Eles não foram tratados como alguma alteração cardíaca. O Juandes, ele caiu em campo, foram checar pulso, depois foram reanimar, não chocaram logo. O que eu ouvi falar justamente foi a questão de que
meio que ele convulsionou, aí acharam que não tinha uma relevância cardíaca e tudo. E quase salvam, né? Porque diz que quando chega ali em Sírio e Albert Einstein, só morre mesmo se Deus quiser. Nessa questão de a gente falando de jogadores profissionais, maratonistas e tudo, a intensidade anda de mãos dadas ali com a saúde cardiovascular. Mas a gente sabe que tudo que é demais também traz um problema. Até que ponto o alto rendimento ele deixa de ser seguro e passa a ser maléfico? Porque eu acho que é uma linha muito tênue e ela vai desembocar justamente no cardiologista ali, que vai ter o limite daquele cara ali, do ponto de vista cardiovascular. Olha, ele vai até ali. Dali o risco é muito aumentado para determinada coisa. Assim, vamos falar que tudo que é demais é prejudicial, mas vamos pensar num jogador que é o ganha-pão dele, é a vida dele, é aquele treinamento de alta performance. É esperado que ele tenha alguma alteração hipertrófica no coração. Isso é esperado. Eu conheço uma pessoa que eu também conheço. Uma pessoa que tem essa alteração. Então, a gente vai esperar isso, mas não tem como eu virar para ele, a não ser que comece a dar problemas e a gente, não, bora ver se isso é do esporte mesmo. Então, bora destreinar o paciente. O que é destreinar? 6 meses sem fazer o treino de alta performance, para a gente ver se aquele coração ele vai retornar. A gente vai falar, então, essas alterações hipertróficas que a gente está tendo aqui é do treino. E a gente vai continuar acompanhando. Não vou falar para o paciente, ele está prevenindo o risco cardiovascular de outras coisas. Então, a gente acompanha a parte da hipertrófica dele, a não ser quando uma hipertrófica que já causa problema, no seu caso. A gente acompanha e está tudo bem. Sem medicamento, perdeu peso, melhora da pressão. Enquanto for excêntrica, né? Tá tudo bem. E funcionando, e tá tudo bem. Você não tá mais com pressão alta. Então, é tudo isso. A gente vai acompanhando. Agora, não vou virar para um atleta de alta performance e falar, você não pode, porque o seu músculo tá hipertrofiando, que é igual o músculo do braço e etc. A gente vai e acompanha. Eu postei essa semana uma foto do meu antes e depois. Como é que um coração não sofria naquele corpo? Misericórdia. E essa questão da cardiologia, ela envolve muitos mitos, né? E aí, aproveitando agora para meio que desmistificar ou não. Todo mundo fala, o infarto fulminante em pessoas... o infarto costuma ser mais fulminante em pessoas mais novas, as pessoas mais velhas resistem normalmente ao episódio. Isso é um mito, isso não tem estudos que comprovam a taxa de sobrevivência desse infarto em jovens ou em velhos, porque também tem um problema, né, que eu acho que deve ser muito comum no teu dia a dia, é todo mundo colocar na conta do infarto outras coisas. O cara para subitamente, foi um infarto, e nem foi. Essa é uma discussão que eu gosto. É uma área que eu gosto muito, porque em jovem a gente vai pensar em o que levou aquilo, né? Normalmente é o uso de anabolizante, que é o que eu foco muito, né? A gente vai já falar disso. Eu adoro. É o uso de anabolizante. Vamos pensar assim, não é a idade, né? Quando a gente é mais velho, que a gente está envelhecendo e está envelhecendo as coronárias, vai fazendo o acúmulo ali de placa de colesterol. Então, a gente vai acostumando a viver com menos fluxo e vai... Né, o corpo vai se adaptando, você vai se adaptando, você faz colaterais e etc. E é o território onde é o fulminante. A gente vai pensar assim, é o território da coronária direita, é uma bifurcação... Porque, assim, a gente tem a coronária direita e a gente tem a esquerda. A esquerda vai em CX em descendente anterior. E aqui é o tronco dela. Então, se eu ocluo aqui, eu fecho duas. E eu fecho duas que fecha tudo. Então, eu só vou ter a coronária direita irrigando. Então, assim... Vou sair daqui já querendo fazer uma cintilografia, um cateterismo. Ver se está tudo está tudo em ordem. Bora começar com o score de cálcio primeiro. Bora fazer um cateterismo amanhã? Então, agora que você já perdeu o medo da anestesia, agora tá tudo bem. Tranquilo. Eu sei que se eu pedir não vai ter resistência. Não vai ter resistência nenhuma. Então, assim, é o território, né? E o jovem, ele tem tendência a tolerar mais tudo. Então, às vezes, aquela dor que ali já estava incomodando há muito tempo, ele nem associou. Ele pode pensar numa dor muscular, tô malhando tanto, que pode ser uma dor muscular e ele não associou. Mas é o território. Mas o infarto, que é o entupimento, né, de uma
artéria ou de uma artéria, ele não está tão associado ao jovem, né? Normalmente, quando a gente fala dessa morte, ele não é um infarto, ele é alguma outra coisa, alguma Morte arritmia, súbita. A gente vai morte pensar numa morte súbita. É porque a gente realmente tem esse vício de achar que tudo é infarto quando vem do coração, né? É porque a gente O que não... é o ataque cardíaco? É porque, assim, a gente não tem SVO, questão de necrópsia aqui em Manaus, né? Que é isso. Morreu, a gente abre, é uma morte natural. Agora eu vou puxar pro meu lado patologista, né? É uma morte natural, que não teve causa externa. Então, bora lá fazer a necrópsia e ver o coração. Porque o que mata é coração e cérebro. Então, vamos pensar assim, nas maiores causas de morte é coração, AVC, infarto e AVC, é isso. Então, sei lá, 80% das necrópsias que eu faço é coração. E a relação, aproveitando, essa relação coração e cérebro andam irmanamente, né? É, porque... Por conta do sistema cardiovascular por inteiro. É, porque assim, se eu faço uma fibrilação atrial, fiz uma fibrilação atrial, que é o coração, ele não está batendo no ritmo correto. Ali forma um trombo. O trombo solta, vai para a cabeça, faz um AVC. Um AVC cardioembólico, de origem do coração, sim, beleza. Mas está relacionado. Placa de colesterol, tô com colesterol alto. Eu tenho que ver se tem colesterol na carótida, porque pode ir fazer um AVC. Então, tá relacionado. AVC, o neurologista ele manda para o cardio para investigar se esse AVC teve origem cardioembólica, se é alguma arritmia que levou a isso. Porque se foi arritmia, eu tenho que anticoagular, eu tenho que tratar a arritmia. Ainda tem a questão da pressão, né? Exatamente. Hoje para o manejo clínico, não, eu sei que não é tão da tua área, porque tu não és endócrino, mas hoje tu prefere ter um paciente ambulatorial que tenha uma pressão alta ou seja diabético, por exemplo, para controle desse cara? Hoje a medicina ela está mais avançada em que sentido de controle aí da diabetes, ou diabetes tipo 2, que é mais Sim. convencional, ou da pressão? Na cardio, a gente sempre brinca, né? Que o cardiologista, ele rouba tudo. Ele rouba do nefro, ele rouba do endócrino, rouba do neuro. O paciente sempre começa porque o cardio é a porta de entrada. Normalmente é o cardio que vai indicar, não, acho que está no momento agora de você ir para o nefro, que aqui o rim não está aguentando mais. Então, é nesse momento. Como eu faço cardio do esporte, eu gosto muito da parte metabólica, né? Que hoje em dia a obesidade já virou doença, graças a Deus. Antigamente era só fator de risco, hoje já virou uma doença, é um CID. Então, acaba que eu gosto de fazer essa parte metabólica. Não tem como eu virar para um paciente e falar, ele é hipertenso e diabético, eu só vou tratar a pressão e agora tu vai lá tratar a tua diabetes. Eu digo assim, se tivesse que escolher, assim, hoje tu acha mais fácil controlar um paciente que é só diabético ou um paciente que só tem a pressão alta? Não, com certeza tratar só a pressão é bem mais fácil. O diabético todo um estilo de vida. Envolve a comida, né? É todo um estilo de vida. O paciente diabético, ele é mais teimoso. E o cardio rouba tudo para ele. Acaba que poucas coisas ele encaminha, ainda mais agora com essa questão de obesidade. Fica muita coisa e é o que eu gosto. Falando em obesidade, hoje já está comprovado que Mounjaro e Ozempic, semaglutida e Tirzepatida. Tirzepatida já são protetores cardiovasculares, né? Como é que tu vê que no futuro aí distante ou nem tão distante a gente esteja diante de uma redução drástica de bariátricas, por exemplo? Tu sabia que o McDonald's diminuiu a sua venda após a venda do Mounjaro? Teve queda. Já tinha ouvido falar. Teve queda, tem estudo. E assim, antigamente, quem tratava obesidade... Pela primeira vez os Estados Unidos teve uma redução, acho que de 30% na história de obeso. Hoje em dia, assim, o que a gente começou falando, né, no podcast, o pessoal aderindo à corrida, o estilo de vida mudou muito, né? Graças a Deus. Porque veio uma era aí de fast food que todo mundo era bonito, eu sou gordo saudável e a gente já chegou à conclusão que não existe isso. Sobrepeso, obesidade sempre vai ter risco cardiovascular. Então, essas novas medicações, elas vieram aí para desmistificar... Sem direta para mim não, né, doutora? Não, que isso. Vieram aí para desmistificar o tratamento de obesidade, né? Porque antigamente era assim, o que a gente tinha de remédio, né? Que o cardiologista odiava, que era a sibutramina. Risco cardiovascular, em alguns países da Europa ela já está até proibida.
pelo risco cardiovascular. Então, assim, essas novas medicações, elas já estão aí para comprovar que elas diminuem evento cardiovascular, então elas são cardioprotetoras. Então, reforça que obesidade é uma doença, ela tem que ser tratada e ela tem que ser tratada igual hipertensão. Eu sou hipertenso, eu vou tratar para o resto da vida. E obesidade é a mesma coisa, que antigamente era assim, eu vou perder peso e depois, o que é que eu vou fazer? E tu tem visto... Olha aí, ó. O João tá colocando aí, ó. Pela primeira vez, está 44%. Eu falei mais de 30%, né? 44%. Aproveitando, João, tá saindo legal o som e tudo? Tá tudo certinho? Isso aí não precisa nem cortar, deixa na íntegra. Isso aqui é muito descontraído, é muito ambientalizado. Falando nisso, tu tens na prática visto essa eficácia? Como é que se comportam essas duas drogas? A gente sabe que todo mundo hoje é fã do Mounjaro por ter menos efeito. Eu já usei os dois. Eu sou amante dos dois, de todos, né? Eu sou da semaglutida, que vamos falar aí, que é o Ozempic, o Wegovy, Rybelsus. E agora a gente tem a Tirzepatide aí, que são dois, né? Que é o GIP, GLP-1, e que é o Mounjaro. Eu sou fã dos dois. O que a gente tem que entender? Que cada caso é um caso. A gente consegue chegar em doses maiores na semaglutida. Então, chega muito paciente de consultório que está na dose de 2,4 de Wegovy e quer mudar para o Mounjaro. E às vezes a gente não consegue aderir a essa droga. E tem um novo estudo que saiu recente agora. Entendi muito bem. Ele quer aumentar a dose de 2,4? Porque assim, como o Mounjaro está em evidência, que é o melhor, perde mais, tem menos efeito colateral, tem muito paciente que logo quando lançou falou assim, ó, eu uso um, eu quero mudar para outro. Só que às vezes a gente não consegue chegar na dose. Então, você acha que a semaglutida... Você acha não? Você observa que a semaglutida você consegue chegar em doses mais altas? A gente consegue, mas estudo. Perda de peso. Mounjaro, 22%. Semaglutida, 17% a 20%. Então, já é gigantesco. Então assim, vamos falar tipo, de ciência, o que a gente tem? A gente tem isso. A gente pode trocar as medicações? Pode, mas cada paciente é um paciente. E agora tem um novo estudo que você sai da semaglutida. Ele sai agora acho que foi no Dia Endócrino Europeu. Que você sai de 2,4 para 7. Você não faz aquela progressão de dose que a gente começa fazendo. 2,4 da semaglutida para 7 do Mounjaro. Para 7 da semaglutida. Ainda da semaglutida. E você tem uma perda maior do que a do Mounjaro. Entendi. Mas isso tá assim, fresquinho, saindo do forno. Tá? Ainda tem que ser mais randomizado. Ainda está saindo do forno, ainda não vi usando aqui no Brasil, ainda não usei, mas já tem estudos falando que ele está vindo aí para melhorar. E tem um novo, né, que eu acho que é da Lilly também, que é a Retraturtida, mas que ainda está em estudo fase 3. É o tal do Godzilla lá? Que é o que estão falando aí. Ainda está em estudo fase 3, ainda não chegou, ainda não está em estudo em humanos, etc. Mas promete uma perda maior. Eu sou fã dos dois, eu acho que quando a gente começa a estudar a obesidade, que antigamente era muito do endócrino e hoje o cardiologista ele tem por obrigação saber tratar, porque o que leva uma pressão alta, você é a prova disso, é o sobrepeso e a obesidade. O que leva a doenças coronarianas é o sobrepeso e a obesidade. Então, por que eu vou tratar a doença número 2 se eu não estou tratando a número 1, que é o que está levando? Então, o cardiologista ele tem que estar por dentro disso. É impossível ir numa consulta e não falar sobre. Porque circunferência abdominal, ela é fator de risco cardiovascular. Então, a gente tem que estar focando nisso. E eu acho que essas novas medicações, Não tem que colocar em qualquer protocolo que a pessoa esteja com sobrepeso ali ou com peso elevado. E eu faço uma especialização em cardio do esporte, né? E o assunto dessa semana foi obesidade. E a gente, quando vai estudar, tipo, o cronograma da obesidade, que era... A gente começou com sibutramina, aí tem Coltrave, que é o naltrexone com bupropiona. Aí a gente veio com as canetas, começaram as canetas, que é o Victoza. Agora a MS está lançando Lirux, que é que é o antigo Saxenda. O Saxenda. Que era diário. Isso. E eu visitei, né, a fábrica da MS esse ano e eles já estão com a fábrica pronta, esperando cair a patente do Ozempic para já começar a produzir com preço mais em conta a semaglutida.
Então, daqui a pouco a gente vai ter produção aí brasileira. E o que é muito importante, né? Porque daqui a pouco o SUS vai ter que aderir. Se Deus quiser, o SUS aderindo, porque a gente precisa. É uma questão de você poupar, inclusive, né? O impacto disso numa política pública de saúde é gigantesco, porque hoje você gasta, vamos botar um preço médio aí para o SUS de 1.500 uma caneta dessa, você gasta R$6.000 com o paciente. São 2 diárias no hospital. Não, e assim, se você for pensar, é melhor emagrecer esse paciente, porque a gente não está pensando só em infarto, né? Bora lá. Ele tem infarto, aí começa... Infartou. Bora ver a funcionalidade do coração. Caiu, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. O rim vai pipocar daqui a pouco. Daqui a pouco pipoca, diálise, internação, paciente com insuficiência cardíaca interna mais, quanto tempo ele fica internado, leito de UTI. 2 dias numa UTI já paga o valor do tratamento todinho. Exatamente. Então, assim, daqui a pouco vai virar política pública mesmo, que é o mais importante, é o que a gente tem que sempre tratar a base, né? Tratando a base, a gente está... Tratar o problema real, né? Exatamente. Eu sou prova viva de que melhora sono, melhora tudo. Disposição como autoestima. todo. Se a gente Tudo não está bem melhora. com a gente, como é que a gente trabalha bem? Como é que a gente se acha bonito pra gente sair, se relacionar? Para de doer tudo. Não, é assim, é bizarro. Dói o joelho, não dói mais, não dói mais. Isso que você é novo, imagina mais velhos. E voltando ao assunto de testosterona. Uma vez eu estava conversando com um amigo nosso, você que me apresentou, que é o Dr. Edivar. Ah, o Edivar, querido. E aí a gente conversando, aí ele falando, hoje os endócrinos prescrevem, depois está todo mundo correndo pra gente. Exato. E aí, como é que fica essa questão? Porque a gente viveu uma febre muito grande nos últimos 5 anos, está até menor. Ai, a gente vive essa febre, hein? É porque eu não sou um adepto. Mas a gente vive uma febre muito grande de reposição hormonal. Chip da beleza. E de que... eu uso testosterona em paciente na UTI lá. Ok, gosto. Entendeu? Justo. Mas e aí? Vamos falar, separar o joio do trigo. Exato. Até onde ela é. Eu sempre escutei a doutora também falar... Olha, qualquer dose suprafisiológica é prejudicial ao coração. Mas eu quero. Eu quero. Não, deixa eu ver. Tá tendo sintoma? Tive um sintoma de prostração e tudo. Tomei uma reposição que não fez efeito. Não melhorou? Até não subiu? Mas eu acho que o placebo funcionou, a disposição voltou e pronto, estou satisfeito. Sabia que tem estudo que fala que se você... Chegou um paciente para mim, por exemplo, sobrepeso, com testo baixo, ele tem um ganho maior da testo emagrecendo do que repondo? Não, e a minha era muito neurológico o problema, porque nem... neurológico não, psíquico. Porque nem tá dentro dos padrões, né? E Sim. não, isso é culpa da testo que tá baixo, eu tô treinando muito, tem que aumentar. Mas vamos separar o joio do trigo, até onde é perigoso, até onde não é, até onde é indicado, até onde não é. A gente tem que ver risco-benefício, né? É fato que doses suprafisiológicas, o que são doses suprafisiológicas? Doses acima do valor de referência, ela vai trazer dano cardiovascular. Ela vai aumentar colesterol, ela vai trazer rigidez de placa e ela vai trazer alterações da funcionalidade do coração. O coração absorve assim, 4 vezes mais, né? Ainda mais quando é injetável, fígado, né? tudo. Caramba, é um perigo, né? Então, assim, só que a gente tem casos e casos. Já prescrevi para paciente com insuficiência cardíaca, infartado, mas que tinha indicação. Doses baixas, não passando da parte suprafisiológica, que teve ganho. O tipo da droga, né? Porque anabolizante não é só isso. Tem 1000 tipos de anabolizantes e a gente tem que pensar sempre num paciente sarcopênico. O que é um paciente sarcopênico? Um idoso, emagrecido, que já perdeu todo o músculo dele, ele tem hipertensão, ele tem doença coronariana, mas está estável, ele não tem dor. Se a gente fizer ali uma reposição, ele vai ter muito mais ganho, é o risco-benefício, ganho, do que o risco de não usar. Porque o risco de não usar, ele vai ter... Aí começa a depressão do idoso, ele pode cair porque ele está sem força. Imagina, queda, fratura de fêmur. O que mais mata em idoso? Queda por fratura de fêmur. Então, assim, é o risco-benefício e se ele se enquadra. Mulheres, se ela não tiver
Sinais de androgenismo, a gente não tem indicação, porque não é um hormônio feminino, né? Sim. É um hormônio masculino. E haja mulherada dali na Ox. Toma. Mas então, isso está totalmente associado ao risco, por exemplo, de morte súbita em gente jovem, ao risco de uma doença coronariana nos mais velhos. Já vou te responder, vou até fazer um parênteses. Na pandemia foi... Em Ribeirão tem um estudo desse, que na pandemia foi usado muita testosterona para tirar aquele paciente da intubação. Para ele... Porque como ele ficou muito tempo entubado, ele teve perda da musculatura para conseguir respirar. Porque para a gente respirar, a gente precisa da nossa musculatura. Então, tem um estudo, acho que foi feito na USP de Ribeirão, que usou testosterona nesses pacientes. Por isso que, às vezes, há uma testosterona no paciente que está saindo de uma UTI, que está saindo de uma intubação, uma internação longa para ganhar massa. A gente tem indicação e a gente vai ter um bom ganho para aquele paciente. Então, é isso. Não é para a gente também dizer que, pelo amor de Deus, nunca usa. É aquilo. Quando a gente usa com critério, com indicação, ela tem ganho. Vai ter o risco? Vai ter o risco. Tem paciente... Eu tenho uma paciente, ela é minha amiga, eu acho que a hora que eu falar aqui, ela vai saber que é ela. Ela tem uma hipercolesterolemia familiar, que é colesterol alto. E ela tá aí com uma indicação de ter que fazer parte hormonal por alterações ginecológicas. E, consequentemente a isso, o colesterol aumentou. E é isso, é o risco-benefício. Eu não vou deixar a paciente mal, sangrando, com indicação da ginecologista correta. A gente conversa e, bora aumentar a dose da estatina, bora aumentar a atividade física para a gente ir melhorando. Então, agora voltando para a pergunta, que eu acho assim, são medicamentos bons, que quando indicados vai trazer uma boa qualidade para o paciente, mas a gente pensando só em estética, a gente vai ter uma... Esse custo-benefício não fecha. Não né? fecha e a gente vai ter assim, beleza, agora tu tá bonito, mas até que ponto? Porque você fez um eco com strain. Não é muito comum ser pedido eco com strain, agora que o strain tá ficando mais popular na área médica. Então, a gente tem alterações no coração que o paciente só vai sentir daqui a 10 anos. E que ele já estava lá atrás, por uso de anabolizante. Então, essas mortes súbitas em jovens, não digo nem tanto por anabolizante. Tem. A gente sempre vai pensar em congênico, hipertrófico. Tá? Ah, foi a hipertrofia do anabolizante que levou. Pode ser também. Mas é uma das grandes causas em jovens. Quando o paciente é jovem, que ele chega com doença coronariana, é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Se usa anabolizante... É isso que a gente tem que falar. Será que é uma hipercolesterolemia familiar, que ele já está com esse colesterol alto há muito tempo, que é familiar, então desde jovem, por isso que ele tem essa alteração da placa? Ou será que é por uso de anabolizante? Então, a anamnese, nessa hora, ela é primordial. E a gente tem que sempre deixar o paciente muito tranquilo. Ele não pode ir com aquela... Porque se eu for com aquela imagem de que eu tô te julgando, você tá por isso, porque ele não vai te contar. Então... eu já até gravei um vídeo no meu Instagram falando assim, a gente não está aqui para julgar. A gente está aqui para... Beleza, quer usar? Então, bora usar com segurança, bora acompanhar. O endócrino passou, você quer ter esse ganho. Porque se eu falar que não, ele vai procurar outro que vai fazer. E hoje tem a possibilidade alternativa, né? Tem gel, tem... Olha, essa daqui pode ter que ser cortada, essa parte. Porque vai falar que eu vou estar incentivando. Fale tudo, não esconda nada. O gel, para homens, né? Ele não passa da dose suprafisiológica. Então... Mas olha, o gel exige retenção, vocês sabem. Sou paciente, mas sou advogado. Retenção da receita. Ele não passa da dose suprafisiológica para homem. Então, eu vou te mandar o estudo para colocar aí. Uhum. Que ele não passa da dose suprafisiológica para homem. Então, acaba muito mais que... seguro. Seguro. Tá. Mas não vai ter aquele... Faça a receita. Tu não vai pra academia e ficar daquele tamanho. Tu vai ter melhora de... Faça a receita. Só saia daqui com a receita. Voltando nessa... Tu falaste um negócio que eu ia falar mais pra frente, mas eu vou logo puxar pra agora, pra nem correr o risco de esquecer. Tu falaste a palavra anamnese. Tu é de uma geração hoje totalmente informatizada, onde evoluída, óbvio,
onde o chat GPT, a inteligência artificial, tudo isso Amo. tem invadido o nosso dia a dia. Eu aqui como advogado não sei mais trabalhar sem. E a grande pergunta é que até onde é perigoso, até onde é confiável o suporte da inteligência artificial, porque eu também ainda vejo muitas vezes a necessidade de uma anamnese bem feita, da clinicagem bem feita. Até onde tu acha que isso pode interferir numa cardiologia, onde tu vai olhar para o paciente, tu vai olhar o estado dele clínico, que vai falar para ti mais do que um exame, muitas vezes. Às vezes o exame não está mostrando aquele cara tão grave com uma insuficiência cardíaca. Então, até onde tu acha que essa influência vai ser benéfica? Até onde tu acha que isso não vai trazer muito retorno? Eu acho que assim, o médico e como você disse, até em outras profissões, né? O médico que não sabe usar a inteligência artificial, ele vai ficar para trás. Não acho que a inteligência artificial que vai substituir o médico. Outros médicos usando a inteligência artificial vai substituir, exato. Eu acho que tudo que é tecnológico a gente tem que ver lá de trás. Quando meu avô trabalhava, não tinha computador. Em algum momento ele teve que aderir ao computador. E falaram lá atrás, o computador vai tirar seu trabalho. E não é isso. Ela está aí para ajudar. Vou falar de paciente que vou fazer um relatório. Eu pego minha anamnese, jogo no ChatGPT, agora organize isso num laudo. E eu vou ler. Então, o ChatGPT ele vai otimizar meu trabalho. Mas eu sempre vou ter que estar conferindo aquilo. Para ver, não, olha, tá certo, não, bora mudar isso. Esse critério tá errado, o critério é esse. Como já aconteceu. Então, assim, pensando em cardiologia, né? Será que eles vão laudar todos os eletros? Não tem como. Vai te ajudar? Hoje tem software que vai te ajudar? Vai te ajudar. Mas sempre vai precisar do médico. Você pode até diminuir a quantidade de médico, mas você vai precisar do humano, vamos dizer assim. Do olho humano. Então, assim, não acho que vai ser substituído. Eu acho que a gente tem que saber usar das tecnologias. E eu sou super adepta. Eu acho que tudo que está aí para ajudar e agregar e melhorar tem que ser utilizado. Não acho que a gente tem que ser aquilo, não vou usar. Não, isso tem que ir para ajudar. Ajuda mais fácil eu achar artigo. Da mesma forma, ajuda mais fácil de achar artigo que eu não quero. Pelo amor de Deus, tira isso uma bula, né? Então... Te ajuda a não precisar ler uma bula inteira. Exatamente. Então, eu acho isso muito importante. Pensando até em parte marketing. O que estão procurando mais na internet para eu falar mais? O que meu paciente quer ouvir? Então, acho que a inteligência artificial ela está aí para ajudar e nunca vai substituir uma boa anamnese bem feita. Porque eu virar para uma inteligência artificial e falar assim, um paciente de 30 anos infartou, e aí? Será que ele vai falar perguntas sobre anabolizante? Então, é isso. Nunca vai passar. E voltar para as canetinhas. Paciente que me manda mensagem, estou enjoando muito com a semaglutida. Estou atendendo aqui. Coloca no chat GPT, monte um relatório de orientações de como a paciente enjoa menos, beber menos quantidade d'água, diminuir o espaço das refeições, comer em pequenas quantidades para evitar enjoo, tomar isso de remédio. Ele vai preparar para mim. Só que eu vou ter que ler e falar, não, isso está certo. Ele está só otimizando o meu tempo. Entendi. Mas substituindo, não me sinto ameaçada. Eu sinto ele também como otimizador. Eu acho que na tua área é a mesma coisa. Fundamental para organizar as coisas, então, nem se fale. Voltando a essa parte de treinamento, que eu acho que é o teu dia a dia, né? Tem diferença para ti clínica de um atleta eu digo clínica no pedido de exame, eu digo... Tem. Na investigação de um atleta profissional e um atleta amador de alta performance? O atleta profissional e amador de alta performance caminha junto. Caminha junto porque... Que é diferente do tiozinho que quer caminhar também. É diferente do que quero liberação para academia. Não faz sentido eu pedir uma ergospiro para um paciente que ele vai fazer esteira, vai malhar com personal, diferente de quem quer saber sua zona de treino, quer saber onde vai queimar mais. A calorimetria, eu acho que ela está aí para ajudar bastante, que é um exame... Quero fazer. Ela é muito boa. Ela é um exame que agora está um pouco em evidência, porque ela ajuda mais, né? A bioimpedância, ela tem uma margem de erro aí de 30%
de 300 a 400 gramas. Então, imagina eu virar para ti assim, ó, para você emagrecer, você tem que fazer um déficit de 400 gramas. E acaba que tu não tá fazendo esse déficit, porque tem a margem de erro. Grama ou caloria? Calorias, desculpa. Tá fazendo essa margem de erro. E a calorimetria indireta, ela te diz exatamente. Então, ela ajuda, não substitui, mas ela ajuda na hora do nutricionista, né, organizar bem a dieta. Falando e ainda nessa questão de queima de gordura, hoje a gente vê, se abrir o YouTube, vai ter gente falando A, vai ter gente falando B, que é a questão dos treinos em HIIT e os treinos de baixa intensidade, lá em jejum, que é para agir justamente naquela queima de gordura abdominal, papapá. Hoje, de fato, existe essa diferenciação e qual é o impacto dela? Tem algum tipo de treino que preserva mais o meu coração e que desgasta mais o meu coração? Assim, a gente nunca vai fazer só um treino, né? Porque se eu fizer só HIIT, já tá errado, né? Eu tenho que movimentar aí meu treino. Eu vou fazer força, até um corredor. Você mais do que nunca sabe. Você vai ter que fazer mobilidade, você vai ter que fazer esforço para ganhar lá as suas condições. O treino em jejum, eu gosto, mas a gente tem algumas ressalvas para alguns pacientes cardiológicos. Porque se ele é hipertenso, diabético, como que eu vou colocar, às vezes, para ele fazer um treino em jejum, ele pode passar mal e etc. Então, assim, o HIIT, ele vai prevenir o coração, mas a gente já sabe que a gente precisa da musculação para prevenção de risco cardiovascular. Que antigamente, se for ver assim, nossos pais, era... eu caminho. Eu faço atividade física, eu caminho. A gente já sabe que isso não está diminuindo o risco cardiovascular. Era um passeio, né? A gente precisa... chegar com a frequência determinada. E fazer musculação. A gente precisa de músculo. Então, a gente precisa de músculo. Só o aeróbico não supre. Isso é importante ouvir da boca de alguém que é da área, porque ainda há muito. Esse mito de que o aeróbico é muito mais importante. Minha mãe, eu falo, mãe, a senhora precisa malhar. E ela, mas eu faço caminhada. Eu caminho tantas horas por dia. Eu falei, tu tá perdendo músculo. Aí tu tá envelhecendo ruim. Porque você tá perdendo músculo. Você precisa ganhar músculo para você ter uma boa velhice. Sim. Porque músculo é vida. Se você vê o idoso... Sabe aquele idoso magrinho? Eu tô com dor na perna. Como que aquele cara tem dor na perna? Ele é magro, ele não tá sobrecarregando nada, porque ele não tem músculo. Então, ele vai ter dor ali para se mexer. Então, a gente precisa de músculo. Músculo é vida. Perfeito. Caminhando já para o fim, mas tem que tratar desse assunto que tá na boca do povo. Faustão. Faustão fez um transplante aí e... Tá transplantando tudo, tá? Tá transplantando tudo. É justamente sobre esse efeito cascata que eu quero te perguntar. É comum... depois que você fez um transplante, ter que necessitar de outro? Ou isso é porque justamente uma doença no coração vai puxando outras doenças e a insuficiência nos outros órgãos ficou muito grande? Como é que tu vê isso como patologista e como cardio? Cardio, né? O Faustão, ele teve uma insuficiência cardíaca, ele ficou com uma fração de ejeção, se eu não me engano, de 16, 10. E eu achando a minha 63 ruim. Nossa, tá ótimo. De 55 para cima, tá tudo bem. Ele ficou com uma fração de ejeção bem ruim e várias outras. Então, assim, ele não foi o transplante de coração que sobrecarregou o rim. Aquilo dali já vinha ruim também há muito tempo, então... Mas o transplante tem esse efeito de sobrecarregar, naturalmente? Ele pode sim, mas ele já tinha alteração, que piorou, vamos dizer assim, que piorou. Eu acho que ele vai fazer até fígado, se eu não me engano. Vai fazer, já fez, eu acho. Fígado, rim, transplantou rins, um e vai transplantar outro. Transplantar rins e fez fígado. Então, assim, ele acaba que já devia ter alterações e que pioraram. E uma dúvida agora, vamos supor que ele não resista. O transplante, ele recebeu um órgão transplantado. Aquele órgão, se estiver bom, ainda serve para outra pessoa? Não, porque já está transplantado, já teve muita... influência de outras... Não, o sangue, quando você vai fazer, você vai ter os antígenos que vai reagir em um e outro. Então, assim, você já vai ter tido muita... Não é mistura, como que eu vou falar isso? Ele já teve muita reação. Então, não, tu não vai retransplantar na terceira pessoa. Senão nunca morria, né? Frankenstein. Para ir caminhando para o final, assim, como é que tu vê o futuro da cardiologia do esporte? Eu vejo assim, um futuro promissor. Eu acho que agora a cardiologia, ela conseguiu entrar numa questão de... Ela deixou de ser um médico que o paciente só procura quando
ele já está idoso, ele já está ruim, ele vai tratar minha pressão. Hoje o cardiologista ele virou o médico que ele é a porta de entrada, ele vai te... Eu quero prevenir. Hoje, como a gente está nessa fase de prevenção, ele é o médico que vai abrir as portas de é por aqui que eu vou começar. Então, antigamente, só ia no cardio quem tinha 50 a mais. Tu não via pessoas mais jovens indo. Então, hoje em dia, não. Paciente com 20 anos, não, eu quero começar e eu vou por aqui. Então, eu vejo que hoje a cardiologia do esporte, ela está, assim, em alta. E eu acho que só tem a melhorar, ainda mais agora com obesidade, virou um tratamento também do cardiologista, porque é a base das nossas doenças, vamos dizer assim. Obesidade virou as canetas agora, que elas são cardioprotetoras, elas diminuem risco cardiovascular, então a gente ganhou um arsenal. Antigamente o cardiologista não tratava porque a gente tinha sibutramina. Como que eu vou passar sibutramina, que ela aumenta a arritmia e etc. Hoje é seguro para o cardiologista. Hoje é segura. Hoje o cardiologista que não sabe tá para trás, ele precisa. E a obesidade está ligada a um colesterol alto, a um triglicerídeo alto, né? A tudo isso. E não tem aquilo, obesidade saudável. Quando você coloca na calculadora de risco cardiovascular, o colesterol pode estar nos limites ali, mas cada pessoa, ela tem um valor de referência do seu colesterol. E outra, está inflamado, né? Na pior das hipóteses, está inflamado. Exato. As canetas de GLP-1, elas diminuem a inflamação sistêmica, né? Por isso que você melhora a celulite, você melhora a lipedema. Tem estudos off-label que, se você usar doses baixas de tirzepatida, você melhora o lipedema do paciente em graus não tão graves, né? Não tão avançados. Então, assim, porque ela diminui a inflamação, e celulite é inflamação, né? E diminui a inflamação sistêmica, e infarto é inflamação, AVC é inflamação, arteriosclerose é inflamação. Então, a gente vai estar diminuindo tudo isso. E para quem está sentado hoje, ouvindo, pensando, amanhã eu começo, segunda eu começo, qual é o conselho que tu quer deixar para quem quer... Primeiro consulte um cardiologista, viu? Isso aí é o que deixa. Marque uma consulta comigo. O Instagram dela vai estar disponível. Mas qual é o conselho que tu deixa para quem quer começar, assim? Conselho técnico até, se tu achar que é mais plausível. O conselho que eu deixo é que o tempo vai passar, independente de a gente ficar no sofá. Então, é sempre melhor começar hoje, né? Porque amanhã sempre vai ter perdido mais um. E óbvio que procurar o cardiologista, procurar seu médico de confiança para fazer um rastreio. Porque hoje em dia a gente precisa prevenir, a nossa expectativa de vida tá muito alta e não adianta a gente viver com 80 anos mal. Infartado, cheio de problema, que não pode fazer nada. Então, a dica que eu deixo é procure e comece, porque sempre vai ser melhor que o dia anterior. Você pode não estar no ápice, na sua melhor forma, na sua melhor performance, no que você quer chegar. Mas se você não começar, você não vai chegar. Isso é verdade. Então, é importante. E lembrando que pacientes obesos, somente 50% chegam acima de 70 anos. Então, quando a gente pega em número, isso é muito grande. Como que só metade dessa população vai atingir 70 anos? Então, é para começar para ontem, sabe? E aos poucos eu tenho essa política, meus pacientes sabem que eu sou zero radical. Não tem como eu virar para alguém e falar assim, hoje tu não bebe, tu não fuma e tu não come doce. Não tem como. É melhor dar um tiro. A questão da bebida, ela sabe que a gente não dá, segue. E tá tudo bem. A gente coloca a dose semanal, a gente diminui ali, tira um doce, bebe mais e tá tudo bem. Principalmente no paciente idoso, a gente tem que pensar que a qualidade dele de vida também passa por esses gostos. Ele já perdeu tudo. O idoso, o quê? Morre as pessoas ao redor dele. Porque ele está envelhecendo, as pessoas ao redor dele também estão envelhecendo. Às vezes perde o parceiro. Aí eu vou falar, não toma refrigerante? Não, bora melhorar isso de outra forma. Vai fazer atividade física para te conseguir tomar teu refrigerante. Então, assim, acho que nada radical dá certo. Então, tudo que a gente começa aos poucos, que cria um hábito, né? Um hábito a gente só consegue criar de 6 a 8 meses. Então, não é eu tô há um mês indo. De 6 a 8 meses, aí é um ano, para a gente criar um hábito e realmente mudar. Perfeito. Eu quero mais uma vez agradecer a tua presença. Já era para a gente ter marcado antes, mas eu, por problemas tinha que correr uma maratona e
E depois me operei, também dei uma pausa aqui no projeto do podcast, mas quero te agradecer imensamente a tua participação aqui. Eu acho que foi muito esclarecedor para muita gente. As portas daqui estão sempre abertas para você, que além de ser minha cardio, é minha amiga. E muito feliz de ter você aqui hoje. Muito obrigada, queria agradecer o convite, também queria parabenizá-lo, né, porque vocês viram, né, a postagem no Instagram, o Bessa foi aí um exemplo de paciente que viu que estava com uma qualidade de vida ruim, ele usava remédio para pressão, ele usava remédio para o coração e conforme foi perdendo peso, foi mudando a qualidade de vida dele, ele conseguiu tirar todas as medicações. Então, isso é possível. Para todo mundo? Não. Mas é possível. Fiquei triste, né? Ele ficou triste, porque ele gosta de tomar remédio. Então, assim, foi um trabalho intenso de, você não precisa tomar remédio, tá tudo bem. E começou a passar mal porque estava tomando remédio. Então, parabéns e muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. E você sabe que também o que você precisar, estou aqui. Muito obrigada e tamo junto. Obrigado, meu povo. Até a próxima. Em breve teremos outro Pod Abessa aqui para vocês.